tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Capítulo 14. Eu quero convidar aqueles que podem a ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valadas, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Uma palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta o homem, que nos consola, Senhor. E nessa tarde nós entregamos a nossa mente, o nosso coração a Ti, te rogando, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale-nos através da Tua palavra, Senhor. E que possamos, de fato, ser ouvintes e ouvintes praticantes, obedientes à Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos em um versículo que dá continuidade a toda uma outra cena que compõe os versículos que antecedem a ele. No entanto, que já diz assim: ouvindo isto, ou seja, alguém ouviu, não é? E alguém respondeu, e respondeu com esta parábola. Então é impossível nós meditarmos nesses versículos se não voltarmos pelo menos no começo do capítulo 14. E se nós lá formos, nós vamos observar que isso se tratava de uma refeição, não é? De estar à mesa, provavelmente de um jantar. No versículo 1 diz assim: aconteceu num sábado que, entrando ele, Jesus, em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. É interessante que isso vai acontecer, esse banquete, não é? Essa refeição vai acontecer na casa de um dos principais fariseus, ou seja, na casa de alguém muito importante, muito relevante. E se tratava de uma refeição que seria dividida não apenas com fariseus, mas com outros doutores da lei. E até então seria a casa de um fariseu e seria provavelmente apenas uma refeição. Mas alguém havia sido convidado para estar ali, e foi Jesus. E a verdade é que quando Jesus está em um lugar, aquilo ali não é apenas uma casa, mas se torna a casa de um grande milagre e de grandes ensinamentos. Quando Jesus está em um lugar, aquilo ali
há transformação, há uma diferença. Meus irmãos, se nós formos olhar para alguns textos da Bíblia, e principalmente no ministério de Jesus, nós vamos observar que quando Jesus chegava, ou quando Jesus passava por ali, algo de diferente acontecia. Se nós formos olhar, Pedro havia pescado juntamente com seus companheiros durante toda uma noite e nada havia apanhado. Mas Jesus, ele usa aquele barco e ele já estava ali no outro dia a lavar as suas redes e ele convida o mesmo homem que trabalhou durante toda a noite e nada apanhou, para que ele lançasse novamente a rede. E ele diz assim, na tua palavra, porque o Senhor diz, para que eu lance, eu vou lançar. E a verdade é que ele pescou tanto peixe que quase a rede arrebentava. Aquilo ali muda, a situação muda, porque quem mandou foi Jesus. Quando Jairo, então, se lança diante do Senhor, rogando, pedindo para que ele fosse até a casa dele, porque a sua filha estava muito enferma. Só que no meio do caminho, alguém toca em Jesus, porque sabia que Jesus passava por lá. E Jesus, então, para a multidão e diz assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, no meio daquela multidão, que já sofria tantos anos de uma enfermidade, diz, fui eu. Eu te toquei. E a vida daquela mulher foi transformada. Mas acontece também que alguns dos servos de Jairo já vinham em seguida dizendo assim, olha, já não adianta, já não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E Jesus apenas disse para que aquele homem cresce somente. A verdade é que quando Jesus entra na casa onde havia choro, pranto e velório, ele traz vida aonde existia morte. É porque quando Jesus está, há mudança, há transformação, há vida, há milagre. E não só, poderíamos ir ainda a Lázaro, que já estava há tanto tempo morto. E quando chega lá, Jesus, não, vamos lá, e saia para fora, Lázaro. E Lázaro saiu com vida. Meus irmãos, e quando aqueles discípulos estavam desesperados em meio ao mar, e até Jesus dormia no barco, e eles achando que estavam ali sozinhos e que tudo ia sucumbir. Então vão lá chamar o mestre, e Jesus levanta-se e diz para que o vento se calasse, as águas agitassem, se acalmassem, e tudo voltou à calmaria, porque Jesus estava naquele lugar. Jesus estava nesse dia, nesse banquete, na casa desse fariseu. Então, o que iria acontecer ali, não podia ser diferente. E Jesus está e chegou na nossa vida. É por isso que nós somos novas criaturas. É por isso que houve transformação, libertação, salvação. Não tem como um homem experimentar uma novidade de vida, não tem como o homem saber e conhecer de fato o que é ser livre e o que é ter e viver e usufruir de misericórdia, de amor, de compaixão, de bondade, de provisão, sem que ele esteja em Jesus Cristo, sem que ele tenha recebido Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Nós temos que lembrar disso para saber que a nossa vida não está à deriva, que nós não estamos sós diante das nossas dificuldades e das nossas pelejas, porque aonde Jesus está, há diferença, e o Senhor está no nosso lar, o Senhor habita na nossa vida, o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor está diante dessa obra, o Senhor está diante dessa igreja, o Senhor tem a sua família nas mãos dele, o Senhor tem tudo aquilo que nos traz inquietações, o Senhor tem um governo, tem os céus, tem a terra, tem tudo, governa tudo com soberania e com justiça. É esse Deus que nós servimos. E é interessante que eles convidam Jesus para esse banquete e está lá, então estão ali os doutores da lei, estão ali fariseus, está ali Jesus. Mas se nós lermos aí em seguida, nós vamos ver que aparece alguém no mínimo interessante. Um enfermo, e diz, um homem hidrópico. Ou seja, a hidropisia era uma doença que a pessoa retinha muito líquido internamente e isso acabava por afetar as suas juntas.
E isso também era um sinal, podia ser uma enfermidade, uma doença no coração, no fígado, no rim, ou seja, era alguma coisa muito grave. Mas é interessante observar que havia um enfermo, era sábado, e tinham fariseus e doutores da lei. É, no mínimo, interessante nós pensarmos que, se calhar, podia ser, no mínimo, uma armadilha. Era colocar Jesus diante de uma pessoa e observá-lo, não é? Não sabemos ao certo se esse homem enfermo apareceu ou se ele foi colocado ali propositalmente, mas nós sabemos que estavam todos em grande expectativa. Todos observavam Jesus para saber se, mais uma vez, até porque Jesus já tinha expulsado o demônio em um sábado, já tinha curado a febre em um sábado, já tinha permitido que os discípulos apanhassem espigas e era sábado, já tinha curado um homem aleijado e era sábado, já tinha curado um homem das mãos paralisadas e era sábado, já tinha libertado uma mulher encurvada e era sábado, e já havia curado um homem de nascença, um cego de nascença, que era sábado. E agora havia este homem e era sábado. Mas é interessante que todos observavam Jesus, mas o olhar do Senhor, o olhar de Jesus, estava diante, nesse primeiro momento, daquele enfermo. E antes que qualquer um pudesse julgá-lo, o próprio Jesus os julga perguntando: é lícito, faz bem, isso é bom, curar no sábado? E o que eles falam? Nada. Se calam, simplesmente se calam. E diante da resposta silenciosa daqueles doutores da lei, Jesus cura aquele homem. E depois o despede. E nós vemos aqui que Jesus conhecia a intenção, tanto dos fariseus, doutores da lei, de quem quer que estivesse ali observando. É interessante nós observarmos que o convite para o banquete, ou seja, o convite para que Jesus estivesse ali, parecia de fato algo honroso. Mas a intenção do coração daqueles homens era algo deplorável. Isso prova-nos como aparentemente o homem pode até pensar que está a fazer algo honroso a Deus, enquanto interiormente a sua intenção é deplorável. Mas o que nós vemos e lemos na palavra do Senhor, se nós formos a Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Em outra versão vai dizer: eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor realmente sabe por que fazemos e por que agimos dessa determinada maneira. É por isso, meus irmãos, que nada adianta parecer um salvo, parecer que agrada a Deus, parecer ser honesto, parecer ser sincero. Diante de Deus não podemos disfarçar. Ele enxerga-nos exatamente o que somos, o que fazemos e a motivação pela qual fazemos. E o Senhor conhecia, Jesus sabia a motivação daqueles fariseus. E assim termina esse primeiro momento desse grande dia, dessa grande refeição. Termina como? Os fariseus calados e o enfermo em pleno sábado curado. Mas os olhos de Jesus não estavam apenas sobre aquele enfermo naquele dia. O olhar de Jesus também estava sobre os convidados. E isso nós vamos verificar a partir do versículo 7, quando Jesus disse: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que este convidado, outro mais digno do que tu,
esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti, a ele te diga, dá o lugar a este, então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assente no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que mais estiveram contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Na verdade, a tradição dizia que quanto mais próximo se sentava do anfitrião, mais elevada seria a sua posição social. E mais atenção, convites receberia então. É dizer que quando você recebia um convite naquela turma, está sentado ao lado do dono da festa, vamos dizer assim, isso lhe traria mais atenção, mais holofotes. E todo mundo saberia que você era uma pessoa de relevância. Mas quando Jesus para e olha para aqueles convidados e para as suas atitudes, Jesus está nada mais do que exortando-os à humildade. E às vezes alguns dizem até erroneamente esse versículo quando diz que aqueles que te humilham, mas não é aqueles que te humilham, é quando você se humilha. É nada mais do que um grande apelo à humildade. Era mais importante do que se assentar no lugar de honra e no lugar certo, é de fato viver do jeito certo, a maneira certa. Mas o olhar de Jesus não se encerra por aqui. Ele já olhou para o enfermo, ele olha para os convidados, mas agora o olhar de Jesus se dirige especificamente àquele anfitrião. E nós vamos, então, ver isso a partir do versículo 12, que diz assim: E dizia também ao que tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chame os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. O olhar de Jesus agora sobre o anfitrião dizia assim: você demonstra mais vaidade com os teus convites do que de fato generosidade. Aquilo ali nada mais é do que uma troca de favor e de honras sociais. Ou seja, eu quero convidar aquele que pode me retribuir. Há pessoas que ajudam o outro com diferentes motivações. Há quem ajude o próximo para se mostrar superior a ele, para dizer assim, olha, eu tenho e nada tens, então eu te ajudo. Há quem ajuda porque se vê tão coagido diante a situação que não pode escapar, então vai ali e simplesmente ajuda. E há quem ajude também para favorecer o seu próprio ego, para poder dizer, olha, alguma coisa boa eu faço, eu ajudo. Mas há quem ajude com outra motivação, com outra intenção. É para esperar um retorno. Não é? É para saber que um dia ele será recompensado, que você vai me dever um favor. Porque eu também te fiz um favor, eu te ajudei. Então, Jesus coloca tudo isso aqui como uma vaidade, nada de generosidade. E ele diz assim, ao invés de você convidar aqueles que você pode esperar qualquer outra retribuição, por que você não chama os mancos, os cegos, os aleijados, a esses que nada pode dar e oferece, então, uma refeição, um banquete? Por quê? Porque quem busca uma compensação humana para suas boas ações, perde a recompensa que Deus distribui. E quando Jesus aponta para a ressurreição, ele indica que o alvo e a recompensa, e qual é o alvo e a recompensa que nós temos que visar? Que é essa recompensa que será na ressurreição dos justos. E aqui chegamos no versículo que nós lemos. Porque o olhar de Jesus não estava apenas sobre o enfermo, o olhar de Jesus não estava apenas sobre os convidados, o olhar de Jesus não estava restrito àquele anfitrião, mas agora o olhar de Jesus vai para um homem presunçoso e que
demonstra muitas desculpas. Porque alguém, escutando tudo isso que Jesus diz, simplesmente diz essas palavras. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele, à mesa disse-lhe, então é assim, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Como se ele tivesse a celebrar a sua própria autojustiça, a olhar para si mesmo e dizer, é claro, Jesus, que comeremos desse pão, não é verdade? E Jesus agora vai contar uma parábola para dizer assim, eu vou te explicar muito bem como é que acontece esse banquete quando envolve os céus. E quem é que, de fato, senta a essa mesa? E Jesus, então, começa a contar esta parábola que nós lemos. Diz que um certo homem fez uma grande ceia. Não era uma festa pequena. Era realmente uma grande festa. E há pessoas que são especialistas a organizar festas, porque não organizam na semana, organizam com muitos meses antes, com antecedência, ali os pormenores. Pronto, e esse homem daria, sim, uma grande festa, um grande banquete. Mas como é que funcionava, como acontecia os convites naquela altura? Era um duplo convite. Não é como hoje, que eu vou dar uma festa, então envio um convite e já está certo. Vocês recebem o dia e a hora. Naquela altura não era assim. Primeiro era enviado um convite a dizer, tal dia vai acontecer um banquete na minha casa. Você aceita o convite? E você então responde, sim, eu aceito o convite. E consoante ao número dos convidados de confirmações, o anfitrião então mandava matar então os animais, preparava todo aquele jantar, e quando estava pronto, ele enviava o seu servo e dizia assim, agora vá até a casa dos convidados, que já confirmaram a presença, e diz, vinde, está tudo pronto. E foi isso que aconteceu. Então, antes desses três que nós temos aqui o exemplo, deles darem essas desculpas, já havia sido feito um convite e que eles haviam aceitado o convite. Nós vamos ver, então, de novo, aí no versículo 17. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Então disse-lhe o primeiro, olha, comprei um campo. E importa vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. O primeiro diz assim, olha, é assim, eu comprei uma terra, e uma terra muito boa. E acontece que eu preciso ir lá, não é? Ver a terra, experimentar essa terra, tudo bem. Mas que eu seja desculpado, então, pelo anfitrião. Então, aquele servo se dirige ao segundo, então, convidado, ao outro convidado, e diz... E esse também diz assim, olha, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Olha, também não vou poder estar presente. Ou seja, nós estamos diante de 2 desculpas de pessoas que adquiriram novas posses. Com pessoas que estavam com coisas novas. E a verdade é que, às vezes, o novo, ou até mesmo aquilo que nós adquirimos, distrai-nos facilmente. E fazendo que todas essas outras novas posses, aquisições, tomem uma prioridade na nossa vida, a ponto de nós recusarmos o convite, aliás, recusarmos aí a um banquete que já havíamos dito que nós iríamos. Agora, meus irmãos, é uma desculpa que, como diria no Brasil, muito esfarrapada. Eu não sei se vocês usam esse termo em Portugal. Mas, quando eu estou em casa com minhas filhas, às vezes, quando eu falo, mas Isabela e Laís, e elas já vêm com 50 argumentos, não é? E eu já digo, nada de desculpa esfarrapada. Porque isso daqui são desculpas esfarrapadas. Quem é que me compra um campo ou 5 juntas de boi? Porque isso era muito dinheiro. Quem é que faz isso sem antes ir lá ver? Quem é que compra uma terra sem examinar antes, meus irmãos?
Quem é que compra 5 juntas de bois antes de verificar? Eu não sei os irmãos, mas o meu sogro, pelo menos, meu sogro tem uma quinta. E compra boi, e compra vaca, e compra porco, e mais muitas coisas, galinhas. Engorda o porquinho, vai ao Brasil, mata o porquinho, a gente come o porquinho, e ali vai. Mas, meus irmãos, ele não compra nada às escuras. Ele vai lá e pergunta, e vê a raça, e vê se é boa para leite, se não é boa para leite, se está tudo arranjadinho, se o último bezerro, como é que foi. Por quê? Porque ele tem certeza do que ele está a comprar. Agora, de repentemente, esses convidados simplesmente dão uma desculpa que vão precisar experimentar ali. Mas não fica só com eles. Nós temos um outro convidado que também dá uma desculpa. E disse assim, olha, no versículo 20. E o outro disse, casei. Casei, não posso ir. Há quem ainda usa essas desculpas, não é? Tem gente que faz, antes de fazer até alguns determinados compromissos, diz assim, só um momentinho que eu vou ver se a Gisele vai deixar eu ir. Mas é desculpa, meus irmãos, dá mais esfarrapada. Quando vocês fizerem um convite ao Clay, ele dá uma desculpa como essa. Não, vou ver se a Gisele quer ir. Vou ver se a Gisele... Não é a Gisele, é ele mesmo. E foi essa mesma desculpa que esse convidado deu. Olha, eu me casei, não é? Olha, em Deuteronômio diz que quando um homem era assim, recém-casado, ele era liberado das suas obrigações civis. Ele não precisava ir à guerra e tampouco fazer qualquer serviço militar. Mas não diz nada a respeito das suas obrigações, vamos colocar assim, sociais. E outra coisa, ele já supostamente sabia que estaria casado naquela altura, porque o dia foi. Mas não, ainda assim, ele entrega, então, essa desculpa. E o que aquele anfitrião faz? O que eu fiz não vai ficar assim. Agora você vai lá e chama quem? Os cegos, os pobres, os aleijados. Porque, meus irmãos, para o mundo oriente, você desonrar um convite, isso era algo muito grave. Mas mais grave do que uma desonra dessa é a maneira como o anfitrião responde a isso. Vocês não querem? Então chame os cegos, os aleijados e os pobres. Mas aí ele chama e o servo diz assim, olha, ainda há lugar. Ah, ainda há lugar? Então, muito bem. Então, se ainda há lugar, vá pela cidade aí, pelos bairros, pelos valados e traga mais gente. Mas eu digo uma coisa também, que aqueles outros varões que foram convidados e não compareceram, não provarão da minha ceia. Irmãos, é inegável a aplicação direta que nós temos aqui para a salvação nessa passagem. A partir dessa parábola, nós observamos que o banquete não é preparado pelo homem, mas por Deus. E que se calhar aquele homem com autojustiça, quando diz, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, não estava a contar com isso. O banquete não é preparado por homem, mas por Deus. E a salvação é obra exclusiva de Deus. Depois nós vemos que essa mensagem, essa salvação, não é destinada a um grupo étnico específico. Mas nós vemos que Deus não faz essa seção de pessoas e o convite é feito para todos. Mas, apesar da aplicação direta para a salvação que nós temos nessa parábola, como filhos de Deus, nós temos um grande desafio. A mensagem é que ainda há lugar. E o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. O evangelho é o convite de Deus. Diante disso, nós temos que pensar se estamos nós ainda a anunciar que há lugar. E, para além da aplicação direta em relação à salvação, e esse desafio como filhos de Deus, para dizer que ainda há lugar e que o evangelho é o próprio convite. Essa parábola também nos faz pensar. Estamos nós a dar desculpas diante do compromisso que fizemos com Cristo
de servi-lo e honrá-lo? Já aceitamos o primeiro, já entregamos as nossas vidas ao Senhor. Nós cantamos nessa tarde, Senhor, tudo que é meu, até os sonhos que estão por sonhar, tudo eu entrego a Ti. E quando então o Senhor diz, já entregaste, Gisele? Muito bem, agora faz isso. E como a Gisele tem respondido? Ah, Senhor. Será que as coisas da vida têm tido mais prioridade? Meus irmãos, não há mal em lograr, não há mal em adquirir, não há mal em comprar. Não há mal você ir ali comprar as juntas de bois ou uma terra nova. Não há mal ainda do que se casar, não há mal nisso, isso é uma grande bênção. Mas uma coisa é verdade, tem de acertar logo de primeira. E é uma bênção nós priorizarmos a nossa família, isso é verdade. Mas nada disso pode nos fazer responder negativamente ao convite e ao compromisso que nós temos diante de Deus. O carro novo, a casa nova, o sapato novo, a roupa nova. Nada disso pode te fazer dizer não ao Senhor e ao relacionamento que nós temos com Ele. Mas outra coisa para nós pensarmos é onde temos procurado saciedade para a nossa alma. Um comentarista muito assertivo diante dessa passagem vai escrever que rejeitar o misericordioso convite de Deus para a salvação pela graça por meio da fé terá como resultado a exclusão das bênçãos e dos deleites do novo céu e da nova terra, o reino em sua consumação, a igreja triunfante. Negar o convite é negar o céu. Mas que nessa tarde nós saiamos daqui com a seguinte frase: vinde que já está tudo preparado. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.